Existe um tipo de prisão que não tem muros, não tem grades, não tem chave. Ela não tem carcereiro. E mesmo assim, mantém milhões de homens acorrentados por dentro. Essa prisão se chama relacionamento com a mulher errada. Parece exagero? Então responda com sinceridade. Quantas vezes você já engoliu a seco um desrespeito? Quantas vezes aceitou o inaceitável apenas para manter a paz? Quantas vezes anulou sua própria vontade para agradar alguém que nem sequer te respeita? De verdade? Infelizmente, milhões de homens foram ensinados a suportar calados, a aguentar tudo, como se isso fosse sinônimo de força, como se posicionar fosse egoísmo, como se aceitar humilhações fosse prova de amor. Mas a verdade é outra. A verdade é dura. Nenhuma mulher te respeita por você aceitar ser desrespeitado. Nenhuma mulher te admira quando você se anula para manter o relacionamento. E o pior, muitos homens já estão tão anestesiados, tão mentalmente castrados, que nem percebem mais o quanto estão sendo esmagados. Estão vivendo como sombras de si mesmos, presos a relações tóxicas com mulheres que, se fossem sinceras, não valem nem o esforço de um bom dia. Hoje, aqui no Arsenal Histórico, a nossa missão é abrir os seus olhos. Vamos falar sobre 5 atitudes femininas que um homem de valor, um homem estoico, com propósito, com dignidade, nunca deve aceitar. Se você se identificar com uma, 2 ou todas elas, talvez esteja na hora de rever com quem está dividindo a vida. E talvez seja a hora de tomar uma das decisões mais importantes da sua jornada, deixar essa mulher para trás. E não com ódio, mas com consciência, porque quando uma mulher desonra a grandeza do homem que está ao lado dela, ela mesma cava a cova da própria ausência. Se ela te chamou de meu bem, mas te feriu com atitudes, se ela te chama de vida, mas mina a sua energia, então entenda, palavras mentem, mas ações gritam. O homem lúcido observa, não escuta, porque quando o que ela faz não bate com o que ela diz, é hora de partir. A vingança não é sua, é da vida. E ela cobra, sempre. Mas antes de entrarmos nos 5 comportamentos que você nunca deve tolerar, preciso te lembrar de algo. Esse vídeo não é para qualquer um. Ele é para homens que querem mais da vida, para quem busca propósito, para quem entende que viver com dignidade é mais importante do que manter aparências. Então, se esse é você, faça parte da nossa Irmandade Estoica. Se inscreve agora no canal. Aqui a gente fala de homem para homem, sem floreio, sem vitimismo, sem desculpas, só verdade. Deixe seu comentário lá embaixo também, porque sua experiência pode abrir os olhos de outro homem que hoje ainda vive acorrentado. E fique comigo até o final, porque quando você sair desse vídeo, vai sair diferente, vai sair mais firme, mais desperto e pronto para tomar atitudes que condizem com quem você realmente é. O homem que conhece o próprio valor não aceita migalhas. Vamos começar. Comportamento. Desrespeito público, a morte da autoridade. Silenciosa, sabe aquela situação em que ela faz piada de você na frente dos outros? Ou te interrompe com sarcasmo? Ou corrige suas falas com deboche na frente da família, dos amigos, dos colegas? Isso não é leveza, não é jeito dela. Isso é um ataque, é um teste. E toda vez que você aceita calado, você não perde só o respeito dela. Você perde o seu respeito. Epicteto já dizia, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Respeito, irmão, não se negocia. Mulher que ama, fortalece, mesmo quando discorda. E quando discorda, faz isso com classe, com honra, com carinho, não com escárnio. O desrespeito público é uma gota de veneno que, com o tempo, contamina tudo. Começa com uma piada aqui, um corte ali, e logo se torna rotina. E aí, o ambiente aprende que é aceitável te ridicularizar. E a risada dela
vira risada coletiva. E você vira o palhaço, o estoico. Ele não precisa gritar. A presença dele já fala. Mas se a mulher ao lado tenta apagar essa presença, ela está dizendo com clareza: eu não te admiro. E não se engane, isso não começa do nada. Primeiro é sutil, depois é constante. Quando você não reage, ela aprende. Posso continuar. Não tem consequência. E cada nova situação te empurra mais fundo para um poço de dúvida. Você começa a duvidar da própria força. Se sente pequeno, fraco, invisível. Mas homem estoico não rebate com fúria. Ele responde com postura, um olhar firme. Comigo não. Esse tipo de posicionamento envia um recado poderoso. Não só para ela, mas para todos ao redor. Respeito é o mínimo. Não é um prêmio. Se ela não consegue te valorizar na frente dos outros, ela nunca vai te respeitar a sós. Não existe honra em manter uma mulher que te envergonha. E não existe crescimento em um ambiente onde você precisa aceitar humilhações para manter a paz. O estoico não teme a solidão. Ele teme viver sob o jugo do desrespeito. E mais, uma paz que custa o seu respeito. Não é paz, é rendição. Então guarde isso. Se uma mulher tenta calar sua voz, diminuir sua presença, ridicularizar sua força, ela não é sua parceira, ela é uma âncora. E âncoras não te levam para frente, elas te puxam para o fundo. Do comportamento, flertes inocentes, a traição disfarçada de brincadeira. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira, é só um amigo. Essas frases parecem inofensivas. Mas quando vêm acompanhadas de olhares, sorrisos e jogos de charme com outros homens, especialmente na sua frente, elas se tornam veneno. Veneno travestido de leveza. Veneno disfarçado de liberdade. Mas o homem estoico enxerga o que está por trás. Ele não se deixa enganar pelas palavras. Ele observa as atitudes, porque quando uma mulher precisa da validação de outros homens para se sentir viva, ela já está morta emocionalmente no seu relacionamento. Ela já foi. Só o corpo ficou. E atenção, isso não é ciúmes, isso é discernimento. Isso é você olhar para um comportamento e entender a mensagem silenciosa que ele carrega. Uma mulher que vive flertando enquanto diz que é só uma brincadeira está testando seus limites. Ela quer saber até onde ele aguenta ser desrespeitado antes de reagir, e é exatamente isso que você não pode permitir. O homem estoico não compete por atenção. Ele conhece o próprio valor. Ele sabe que não precisa implorar por exclusividade. Porque ele é exclusividade. Ela quer provocar ciúmes para se sentir desejada. Ela quer te ver reagir com raiva para te acusar de ser controlador. Mas se você reage com frieza, ela te acusa de ser indiferente. Você entendeu? Nesse jogo, você sempre perde, porque o jogo foi feito para te desestabilizar. Ela manipula o tabuleiro, move as peças e fica assistindo você tropeçar. O estoico não entra no jogo, ele sai da mesa. Porque onde existe provocação emocional constante, não há espaço para uma relação verdadeira. Existe só ego, carência e manipulação. Mais ainda, esse tipo de flerte constante revela algo mais profundo, um vazio interno. E aqui está a verdade dura. Você nunca vai preencher o vazio de uma mulher que não se reconhece. Ela vai sugar sua energia, sua atenção, sua presença, e ainda assim vai olhar para o lado buscando mais, porque ela não sabe o que quer. E mais importante, ela não sabe o que tem. E o homem que aceita isso vira figurante na própria história. Vira plateia de uma mulher que só está encenando amor, mas interpretando o papel de carente, sedutora e emocionalmente indisponível. Então guarde isso. Quem precisa provocar outros para se sentir desejada não está pronta para amar. Está pronta para manipular. E o estoico? Ele observa, identifica e se afasta. Treiro,
Comportamento, desprezo pelos seus sonhos, a sabotagem. Mais covarde, você compartilha um plano, uma ideia, um projeto que faz seus olhos brilharem. Você fala com entusiasmo e a resposta dela é um riso debochado. Você, fazendo isso? Seja realista. Você sonha demais, mas no fundo você sabe, isso não é um conselho. É um corte, não é uma preocupação, é um freio, não é sinceridade, é uma sabotagem. Essa mulher não está te protegendo, ela está tentando manter você pequeno, pequeno o bastante para que ela ainda se sinta grande, estagnado o bastante para que ela ainda tenha controle, limitado o bastante para que você não perceba que já não pertence a esse lugar. Marcos Aurélio dizia: a alma se colore com os pensamentos que ela abriga. Se o que te cerca são risos de escárnio e dúvidas disfarçadas de cuidado, sua alma adoece. E o mais perigoso, você começa a acreditar, começa a pensar que talvez sonhe alto demais, que talvez seja melhor aceitar o que tem, que talvez ela tenha razão. E é assim que a sabotagem se instala, silenciosa, repetitiva, mortal. A mulher que ri dos seus sonhos não quer um parceiro. Ela quer um projeto pessoal, alguém que ela possa moldar, domar e manter abaixo da linha do que ela consegue controlar. E se você não vigia, se adapta. Você para de sonhar, para de criar, para de tentar. Vai perdendo o brilho, a ambição, a vontade e, de repente, o homem que você era já não existe mais. Mas o homem estoico entende: quem não respeita o seu destino está envenenando o seu presente. E quando o apoio vira peso, é sinal de que você precisa caminhar mais leve, mesmo que seja sozinho. Se tudo isso que você está ouvindo agora parece duro demais, é porque você passou tempo demais ouvindo só o que era confortável. Chega uma hora em que o homem precisa escolher: continuar sendo o que o mundo espera, ou se tornar quem ele realmente nasceu para ser. Existe um caminho, um manual, direto, claro e sem promessas mágicas. Só o necessário. Regras, princípios e lições que moldam homens firmes, conscientes e livres da manipulação emocional. Se isso ressoar com você, dê uma olhada no material que eu deixei nos comentários. Fixados. Não é para todo mundo, mas talvez seja exatamente o que você precisa agora. Vamos continuar. Porque o quarto comportamento é ainda mais sorrateiro e tem destruído homens silenciosamente todos os dias. No comportamento, ameaças constantes de término, a arma dos fracos. Então, termina comigo. Você nunca me fez feliz. Se continuar assim, vou embora. Essas frases repetidas como um disco arranhado não são desabafos, são chantagens emocionais. Sim, chantagens. A mulher que joga com a possibilidade de ir embora o tempo todo já foi. Só está fisicamente ali porque ainda colhe algum benefício, segurança, status, conforto, mas emocionalmente ela já empacotou e partiu. E você fica. Fica por medo, por culpa, por dependência emocional, por esperança. Mas entenda, viver sob ameaça não é amar, é se submeter. O estoico não vive com medo de ser abandonado, porque ele sabe que a pior perda é se abandonar. A mulher que ameaça terminar a cada discussão não quer resolver nada. Ela quer dominar, quer manipular. Ela descobriu que, quando ameaça sair, você se dobra, você recua, você perde a voz e ela ganha poder. E aí, a relação vira um campo minado. Você vive pisando em ovos, medindo palavras, suprimindo atitudes, evitando crises. Mas o preço disso, a sua liberdade interna. Você deixa de agir por convicção e começa a agir por medo. E não existe nada mais destrutivo para a masculinidade do que isso. Agir como um prisioneiro sentimental.
O homem estoico entende que quem ama de verdade não ameaça sair a cada tropeço. Porque amor não é manipulação. Amor é escolha consciente, e se ela só permanece ao seu lado por chantagem, então não é amor. É cárcere emocional. E o mais irônico, esse tipo de mulher, que tanto exige que você lute para ela ficar, é a mesma que perde o interesse no momento que percebe que você faria qualquer coisa para mantê-la. Homem estoico não implora permanência, ele oferece direção. E quem quiser caminhar junto vem por vontade própria. O comportamento, comparações com outros homens, o veneno silencioso. Meu ex fazia diferente. O namorado da minha amiga é mais carinhoso. Fulano ganha mais. Você devia ser mais como ele. Essas frases parecem comentários aleatórios, mas na verdade são como navalhas escondidas atrás de um sorriso. Elas cortam fundo, devagar, sem fazer barulho. Essa mulher não está tentando te inspirar. Ela está tentando te diminuir. E sabe o que é mais cruel? É que ela finge que isso é por amor, que é por cuidado, que é para você melhorar, mas o que ela realmente quer é te fazer sentir insuficiente. A verdade é simples. Nenhuma comparação é inocente quando o objetivo é te fazer se sentir menor. Nenhuma. O homem estoico vive por seus próprios valores. Ele não se curva diante de padrões que não reconhece. Ele não tenta se encaixar em moldes criados por terceiros, porque ele sabe que viver tentando ser outro é morrer lentamente por dentro. Sêneca já dizia: a maior miséria do homem é querer ser o que não é por invejar o que o outro é. Quando uma mulher começa a te comparar com outros, ela está plantando dúvida na sua mente, e cada vez que ela repete isso, mesmo com palavras sutis, ela está destruindo a base da sua autoestima. E se você não estiver desperto, começa a moldar sua identidade com base nas exigências dela. Você começa a se perguntar se está sendo o suficiente, se devia mudar seu jeito, sua essência, suas escolhas. E aí, o que era autenticidade vira esforço para agradar. O que era firmeza vira adaptação forçada. O que era homem vira sombra. O estoico entende que cada homem carrega sua própria história, suas batalhas, suas cicatrizes, suas conquistas, e quem está ao seu lado deve te admirar por isso, por quem você é, e não por quem ela quer que você se torne. Se ela te compara com o ex, com o chefe, com o vizinho, com o influenciador da internet, o problema não está em você. Está nela, está no olhar dela, que está preso no externo e cego para o que tem ao lado. E mais, quando a comparação se torna constante, a sua presença encolhe, a sua voz perde força, o seu sonho perde nitidez. Você passa a viver sob a sombra de um ideal que não é real. E isso, meu irmão, é o veneno que mata a identidade masculina. Porque o homem que vive se moldando para caber nos desejos alheios perde sua forma, perde sua direção, perde sua alma. O homem estoico se posiciona. Ele não aceita ser ranqueado, não aceita viver numa gincana emocional, porque ele sabe, quem está com ele está por escolha, não por falta de opção. E se uma mulher insiste em apontar outro como melhor, talvez o que ela quer não seja você. É uma ideia, um personagem, um fantasma, e você não foi feito para ser cópia. Você foi feito para ser exemplo. Chegamos ao fim desta conversa, mas na verdade pode ser o começo de uma nova vida. Hoje, você foi confrontado com 5 verdades, 5 comportamentos que, se estão presentes no seu relacionamento, não são meros incômodos. São sinais de alarme, rachaduras, fraturas morais. Você entendeu que ser desrespeitado em público não é apenas humilhante, é um ataque direto à sua autoridade silenciosa. E que cada vez que você tolera, o mundo aprende que está tudo bem te ridicularizar. Você enxergou que o tal flerte inocente não tem nada de brincadeira. É uma manipulação emocional, um teste de limites,
Um jogo onde você sempre perde se continuar jogando. Você sentiu o peso do desprezo pelos seus sonhos, não como um choque de realidade, mas como uma sabotagem cruel, disfarçada de cuidado. E entendeu que o homem de propósito não se adapta à mediocridade alheia. Você reconheceu que ameaças constantes de término não são desabafos, são tentativas de dominação. É a mulher percebendo que te controla pelo medo. E o homem estoico não vive com medo, ele vive com firmeza. E por fim, você viu que comparações com outros homens não te tornam melhor. Elas destroem sua identidade silenciosamente. E o homem que se respeita não vive como cópia. Ele lidera, ele inspira. Então agora, a pergunta que importa não é o que ela faz. A pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar justificando, aceitando, se calando, ou vai se posicionar como um homem que entende que respeito não se implora, se exige, com postura, com presença, com atitude? O estoicismo não ensina a fugir da dor. Ele ensina a usar a dor como combustível, como alavanca, como forja do seu caráter. Se o relacionamento que você está vivendo hoje te drena, te limita, te diminui, te enfraquece, talvez não seja amor. Talvez seja a prisão da qual você ainda não teve coragem de escapar. Mas coragem não é ausência de medo. É decisão. É atitude apesar do medo. Hoje, você foi chamado à verdade. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você tenha enxergado com clareza algo que vinha ignorando. Você não está sendo amado, está sendo tolerado, e existe uma diferença brutal entre esses dois estados. Ser amado te fortalece, ser tolerado te fragiliza, ser amado te impulsiona, ser tolerado te prende, ser amado te faz crescer, ser tolerado te ensina a se calar, a aceitar, a encolher. E agora, diante disso tudo, você precisa olhar no espelho, com honestidade, sem máscaras, e fazer a pergunta que separa os homens comuns dos homens estoicos. Estou vivendo como um homem de valor ou apenas sobrevivendo como um homem suportado? Se essa pergunta te incomodar, ótimo, é esse incômodo que separa os que mudam dos que continuam no mesmo lugar. Você não está aqui por acaso. Não clicou nesse vídeo por acidente. Você foi guiado até aqui porque está na hora de virar a chave da consciência, a chave da liderança pessoal, a chave da liberdade emocional. Homem nenhum nasceu para viver como sombra, como refém, como servo emocional de alguém que não sabe amar. Você nasceu para ser líder da sua vida, não um coadjuvante num filme que você não escreveu. E aqui, no Arsenal Histórico, nós não vamos alimentar mentiras doces. Vamos falar verdades duras, porque são elas que libertam. Você não precisa mais aceitar migalhas emocionais. Não precisa mais suplicar por respeito. Não precisa mais engolir dor fingindo maturidade. O homem estoico entende que a paz de verdade vem depois da decisão certa, não da acomodação cômoda. Ele não teme a solidão. Teme viver longe da própria essência. Ele não busca agradar todos, busca honrar quem ele é. Ele não se molda para caber. Ele expande e deixa claro: ou me acompanhe ou me deixe. Então, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já acordou. E não tem mais volta. Agora é sua vez. 3 passos para agir como um homem de valor. Inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar aquilo que não se aprende. Nas redes sociais, clareza, coragem e consciência. A cada vídeo, um novo pilar da sua liberdade será construído. E o melhor, sem vitimismo, sem frescura, sem desculpa. Só verdade entre homens. Comente aqui embaixo. Fale o que viveu. Fale o que sentiu. Fale o que te acordou hoje. Seu relato pode ser o gatilho que faltava para outro homem acordar também. Porque quando um de nós fala, outros despertam.
Assista ao próximo vídeo. Ele já está aparecendo aqui do lado. É a continuação dessa conversa. E pode ser exatamente o que você precisa para fechar esse ciclo e começar outro com firmeza. Mas, lembre-se, não assista como antes. Assista como um homem que já entendeu que o tempo de aceitar o mínimo já acabou. Você agora tem uma escolha. Pode ignorar tudo isso e continuar sobrevivendo emocionalmente, fingindo que está tudo bem. Ou pode usar esse desconforto como força, como impulso, como espada. E, se depois de tudo isso, você sentiu que precisa de mais do que apenas um vídeo, se você quer um norte, uma base sólida, algo que te acompanhe no silêncio, no quarto escuro e nas decisões difíceis, eu deixei algo especial nos comentários fixados. Não é curso, não é fórmula. É um conjunto de verdades que você pode carregar com você. Um manual direto para homens que estão cansados de viver como sombras. Você vai saber se é para você assim que abrir a primeira página. A partir de agora. Ou você se transforma, ou se entrega. Não existe mais zona neutra, e qualquer que seja a sua escolha, que ela seja feita com honra, lucidez e coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com o Criador dos céus e da terra. E lembre-se, você nasceu para ser exemplo, não para ser substituível.